Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa continuação das nossas aulas falando de volume, entrando agora na quinta aula, a parte 2 de volumes, quinta aula dessa playlist de aplicações de integrais definidas, ok? Pessoal, nessa quinta aula, o que eu vou fazer são mais exemplos da parte que a gente viu na parte 1, na aula 4, para reforçar a ideia, agora adaptando alguns outros problemas. A gente viu que para se calcular um volume de um sólido qualquer, eu posso pensar como sendo esse sólido, se eu pensar ele limitado num x entre A e B, eu posso calcular a integral de A até B de uma área de uma secção transversal a esse sólido. Eu tenho que achar uma fórmula para a área de uma secção transversal. Então, eu imagino o sólido, faço um corte perpendicular ao eixo x, vejo qual é a figura que vai dar e acho uma fórmula para essa área de x e calculo a integral da área de x, no caso, no intervalo AB, ok? Então, eu já vou começar a apresentar a bancada aqui, de fazer mais exemplos com isso, para a gente poder reforçar a ideia. Claro que agora eu vou começar a colocar alguns exemplos, pessoal, que a gente tem que raciocinar um pouquinho mais do que fazer ele diretamente. Então, esse é o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, então, eu tenho aí uma região R, essa região R, ela está determinada por essas duas funções, pela parábola y igual a x ao quadrado e pela reta y igual a x, ok? E eu vou pegar essa região e vou girar ela em torno do eixo x, tá? E é para calcular o volume do sólido resultante. Então, ó, vamos lá primeiro para a região, depois a gente faz o sólido. Tá vendo aqui, ó, quem que é o R? O R, a região R, essa região que está em azul, que é a região delimitada pela parábola, a parábola está por baixo, tá? Y igual a x ao quadrado, e a reta y igual a x, beleza? Aí eu vou pegar esta região, que eu fiz um risquinho vermelho, daqui a pouco vocês vão entender por quê, e vou girar ela em torno do eixo x. Eu vou obter esse sólido resultante. É bom eu reforçar aqui, talvez não esteja aparecendo tanto para vocês, isso daqui, ela é aberta, essa figura, tá? Ela tá oca, ela só tem região preenchida nessa linha pontilhada para dentro, tá? Ó. Pontilhada até aqui, e dessa linha pontilhada até aqui, tá? Não é um chapéuzinho de aniversário, não é um cone perfeito, ele é um cone que tem um volumezinho dentro dele. Então, é esse volume que a gente quer calcular, ok? Só que aí que vem a brincadeira, tá? A brincadeira é a seguinte, pessoal, todo mundo pode concordar comigo, ó, essa linha que está aqui em vermelho aqui, ó, é a mesma que eu estou fazendo aqui. Ok? É a mesma que eu fiz ali. Então, veja bem, quando eu girar esta região em torno do eixo x, todo mundo pode concordar comigo que isso daqui dá x, e aqui todo mundo concorda comigo que dá x ao quadrado, certo? Pois, afinal de contas, ó, quando eu pego e escolho um x aqui, qualquer, ok? Dado um x qualquer, aqui vale x quadrado, dado um x qualquer, aqui é x, porque a reta y é igual a x, e o y é x ao quadrado. Ó, se eu escolho x, o meu y é x ao quadrado, ok? Eu não sei quanto que é esse x. A única coisa que eu sei é que essa região, ela varia de 0 a 1. Então, eu já sei que a minha integral vai ser de 0 a 1, tá? Nesse caso aqui, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Quem que é o a de x? Esse risco que eu fiz aqui é como se eu tivesse feito a secção transversal e eu olhasse só para o plano, do lado do plano aqui. A figura sólida está aqui, eu fiz um corte. Aí eu pego aqui, nessa região. Quando você gira isso, vê se vocês concordam comigo, vai dar uma figura, que aqui vai dar isso, gira aqui, dá isso, ó, dá essa figura aqui. Que figura que é essa? É uma arruela, né? É uma arruela aqui. Para ficar mais fácil para eu explicar para vocês, eu vou desenhar a mão, vai ficar meio torta, mas a ideia que importa. Aqui. E aqui. Eu acabei de desenhar essa mesma arruela aqui, só que agora eu planifiquei ela. Tá certo? Eu planifiquei ela. Como se eu estivesse vendo o X, o ponto, esse ponto aqui, ó, como sendo esse ponto. E aí que vem a pergunta. Quem que é a área de uma secção transversal? Não importa se você vai escolher aqui ou aqui. Sempre vai ser o raio, sempre vai ser uma arruela. Uma arruela que às vezes pode ser maior, o disco de dentro, ou menor. Ok? Conforme você anda essa reta vertical vermelha que está aqui dentro da região R, conforme você vai andando aqui e girando, andando e girando, andando e girando, esse aqui é um representante de qualquer risco, qualquer x, tanto é que eu chamei de x aqui.
Quando você gira esse risco vermelho, você vai obter sempre uma figura desse tipo. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Qual é o raio desse disco maior? Todo mundo concorda comigo que o raio desse disco maior é esse comprimento aqui. Ok? O raio desse comprimento aqui vale quanto? Quanto que vale esse comprimento maior? Se aqui é x, quem que é o comprimento? É justamente o f de x. Então, ou seja, esse comprimento vale x. Todo esse comprimento. E quanto que vale esse comprimento, vamos chamar assim, e assim, quanto que vale esse comprimento menor aqui? Esse comprimento menor é justamente esse cara aqui. Ah, eu esqueci de pintar, ó, mas aqui é a mesma arruela ali, tá? Essa é a região. Quanto que vale esse comprimento? Esse comprimento vale x quadrado. Vou dar até destaque, ó, aqui vale x e esse menorzinho vale x quadrado. Moral da história. Quem é o raio maior e quem é o raio menor dessa arruela? Eu vou dar destaque aqui, ó. Y igual a x, vou chamar de uma estrela. Y igual a x ao quadrado, eu vou chamar de 2 estrelas. Se a gente for pensar na área, ó, pessoal, não tá difícil de ver, ó. Olha aqui pro desenho do lado, fica claro para vocês que a área é uma arruela. Ou seja, é um disco dentro do outro, e aí, para eu conseguir a área desse disco, é só calcular a área do disco maior menos a área do disco menor. Ok? Então, o que eu fiz aqui, ó, nesse cara aqui, ó, raio maior, ou raio externo, você pode pensar desse jeito. Quem que é? É o y igual a f de x igual a x. É o raio maior, ó. E quem que é o raio menor? Que é o que eu chamei de 2 estrelas. O raio menor é o y igual a uma g de x igual a x ao quadrado. Eu estou chamando de fg por minha conta, tá? O exercício só chamou de y, perfeito? Então, vê se vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês aqui. Quem que é, logo, a área de x, que é para a gente poder calcular a área integral, ela vai ser π vezes o raio maior ao quadrado menos π vezes o raio menor ao quadrado. Por que isso daqui? Π vezes r ao quadrado da área do disco todo, incluindo essa parte daqui de dentro. Ok? Π menos π vezes raio menor vai dar a área desse cara. Ou seja, eu estou calculando a área do disco grandão, que vai incluir essa parte que está em branco. Vou calcular a área do disco menor e vou subtrair do disco maior o disco menor. Por isso que é π vezes r ao quadrado, que é a área de disco, né? A área de uma circunferência, que seja a área de um disco, é π vezes r ao quadrado. E, portanto, acabou o nosso problema. Quem que é o raio maior? É a f de x, é π vezes f de x. Quem que é x? Quem é o raio menor? É o x ao quadrado. Tá aqui, ó. Raio menor, raio maior. Raio menor é a x, é quando bate na x ao quadrado, ó. Bate na x ao quadrado. Quando é o raio maior, ó, o raio sobe e bate na reta y igual a x. É o raio maior. Então, isso daqui, o volume V, ele vai ficar integral de 0 até 1 do A de x dx, que no caso vai ficar integral de 0 até 1 de π vezes x ao quadrado, desculpa. Pessoal, eu coloquei esse parênteses aqui só para vocês identificarem que é raio maior é x, tá? O raio maior é o x. Menos π vezes x ao quadrado, tudo isso dx. Entenderam que eu coloquei um parênteses aqui também e tá ao quadrado. Esse x ao quadrado é do raio. E esse ao quadrado é daqui da fórmula de ser πr ao quadrado. Ó, πr ao quadrado. Ok? Agora é só terminar a integral. Aqui vai ficar π vezes x ao quadrado menos π vezes x à quarta. Então, virando a folha, isso vai ficar integral de 0 até 1, π vezes x ao quadrado menos π vezes x à quarta, tudo isso dx. Coloca o π para fora da integral, porque ele é uma constante. Então, isso aqui fica a integral de x ao quadrado menos x à quarta dx, que vai ficar, então, igual a π, que multiplica x ao cubo sobre 3, menos x à quinta sobre 5, no intervalo de 0 a 1,
vai dar π que multiplica 1/3 menos 1/5. Pessoal, menos zero, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, é π, substituir de cima, então 1/3 menos 1/5, menos 0 sobre 3, que é 0, menos 0 sobre 5, que é 0. Então, menos 0, nem coloquei. Essa conta aqui, eu já vou pegar o resultado, vai dar 2π sobre 15. Ok? E esse é o resultado do nosso volume. Ok? Então, ó, fica claro que o que a gente precisa fazer é descobrir a secção. A ideia é fazer a secção transversal. Quando tem uma região R, geralmente as nossas regiões, não só nas minhas videoaulas, não só para as provas dos meus alunos ou para os meus alunos. Geralmente os exemplos que acontecem são exemplos de regiões do plano, tá? Não é que não tem outros exemplos, como, por exemplo, na aula anterior, tem o exemplo 3 que eu fiz com vocês, que era uma base circular e a secção transversal eram triângulos equiláteros, ok? Mas aqui a ideia é, se eu tenho um sólido desse, que é o que a gente gira ele, por exemplo, em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, como eu fiz na aula anterior, eu sempre vou pensar na região que eu girei e eu faço um corte na vertical e penso nesse corte vertical da região, que no caso aqui é essa risquinho vermelho, girando ele. Quando você gira ele, você tem a ideia da figura, que nesse caso é uma arruela. A figura da área. Como calcula a área de uma arruela? É a área do disco maior menos a área do disco menor. A área de disco é πr ao quadrado, a área de disco é πr ao quadrado, então π raio maior ao quadrado menos π raio menor ao quadrado. Esse exemplo foi desse jeito, ok? E no outro exemplo, como que vai ficar o nosso próximo exemplo? Esse já é um pouco mais elaborado. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região R do exemplo anterior, ou seja, a mesma reta y igual a x, a mesma parábola y igual a x ao quadrado, no intervalo de 0 a 1, só que agora é em torno da reta y igual a 2. Tá? Eu não estou girando em torno do eixo x, como foi o caso anterior. Eu estou pegando esta região, aqui está o ponto 1, ok? Se eu for fazer um desenho, a reta y igual a 2, ela estaria aqui em cima. Eu vou pegar esta região e ela vai ser girada em torno da reta y igual a 2, de forma que vai dar esse sólido aqui agora. Tá aqui, pessoal, eu já peguei só o desenho do sólido para ganhar tempo. Ó, eu vou fazer aqui, ó, vocês talvez não estejam vendo, mas aqui está a reta y igual a x e aqui está a parábola y igual a x ao quadrado. Eu vou girar isso em torno da reta y igual a 2. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, no que vai acontecer. Se você pensa, de novo, ó, num risquinho aqui, de novo tem um raio maior e um raio menor. Ok? Você tem um raio maior e um raio menor. Só que agora o teu raio, ele vai subir, ó, vai vendo, ele começa aqui. Ele não começa aqui do eixo X. Ele está começando daqui, ó. Sempre pensa na ideia, tá? Lógico, e quando for a arruela. Aqui é uma arruela de novo. Né? Quando você pega aquela região, pensa num risquinho e gira, de novo, vai dar um risco desse. Vai dar um disco maior menos um disco menor. Ok? Quem é o raio? Quem é a área? É π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado. Na verdade, é π vezes raio maior ao quadrado menos π vezes raio menor ao quadrado. A gente acabou de ver isso aí. Só que o meu raio maior agora, ele é tudo isso daqui. É inclusive esse pedaço aqui. Ó, o raio maior agora está na parábola. Tá? E o raio menor está aqui. Então, veja bem, para ficar mais fácil o que eu vou fazer, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó. Eu vou passar uma linha pontilhada aqui, vou passar uma linha pontilhada aqui, e eu quero que vocês pensem o seguinte, quanto que é esse comprimento? X. Porque, afinal de contas, é f de x igual a x, certo? Quanto que é este comprimento aqui? É x ao quadrado. E quanto é todo esse comprimento aqui? É 2. Sempre eu estou pensando nos valores, né? Ó, se eu for pegar aqui, aqui e aqui, nos valores da função. E para ficar mais fácil agora, é onde que, daqui a pouco vai ter um exemplo que vai resumir toda essa história que eu estou conversando com vocês, tá? Pergunta é,
Quanto que vale todo esse comprimento aqui, ó? Isso aqui tudo, daqui até aqui, esse pedaço até aqui, vale quanto? 2. Moral da história, quanto que vale o raio maior? Quanto que vale o raio maior? É 2 menos isso. Certo? Aliás, aqui, pessoal, eu inverti. Esse aqui é o x ao quadrado e esse é o x, tá? Agora que eu fui ver, ó, porque o que está por baixo é a parábola. Ok? Então, o raio maior agora, nesse exemplo, é a parábola. O raio menor é o que está aqui em cima, que é o x, ó. Raio menor morre na reta. Raio maior morre na parábola. Ok? Então, consertei aqui. Então, é x ao quadrado e x. Bom, voltando. Tudo isso vale 2, ó. Tudo isso, esse comprimento todo, até aqui, inclusive esse pedaço, vale 2. Quanto que vale esse comprimento aqui, então? Esse comprimento aqui vai valer 2 menos x ao quadrado, no caso. Quanto que vale o raio menor? Vale 2 menos o x, que no caso é y igual a x, por isso que é x. Repetindo, quanto que vale o raio maior? É tudo menos x quadrado. Ok? Porque esse comprimento vale x quadrado, ó. Não é x, tá, gente? X é no eixo x. Essa altura, a altura aqui, ó, a altura vale x ao quadrado. Então, é 2 menos x ao quadrado. Quanto que vale esse comprimento? É 2 menos x. Ou seja, dá uma olhada no próximo desenho, que vai ficar bem mais claro o que está acontecendo. Ó, repito todo. Só fiz a arruela aí agora para ficar mais fácil. Essa medida, ó, tá bem explicadinha aqui, ó. Ela vale x quadrado. Lembrando, tá, gente? Eu acho que é melhor eu fazer isso daqui, ó. Eu vou completar o desenho aqui, ó. Eu vou subir aqui. Vou subir aqui, tá? Nesse ponto aqui. Eu vou refazer o desenho. Eu vou fazer de azul. Pode ser, vai. Aqui passava, ó. Aqui passava a reta. Espera um pouquinho. Aqui passava a reta y igual a x, e aqui passava a parábola y igual a x ao quadrado, que aí vocês têm uma ideia melhor, ok? Então, ó, nesse ponto aqui, ó, é a parábola, tá? É a parábola y igual a x ao quadrado, e nesse ponto é onde passava a reta, ok? E aqui era o ponto 1, 1. Agora fica mais claro de vocês verem, ó, quanto que vale essa altura? Essa altura vale x ao quadrado. Quanto que vale essa altura aqui, ó, que é para justamente pegar a história do raio maior menos raio menor. Vale x. Né? Eu não fiz o eixo y aqui, ó, daria para a gente pegar e pensar no eixo y aqui, ó. Tudo imaginário, tá, gente? Ó, o eixo y tá aqui. Então, quanto que vale essa altura? Essa altura vale x, e essa vale x ao quadrado. Ok? Quando você pegar esse comprimento aqui, ó, é o raio, que é 2 menos x ao quadrado, ó. Esse é o raio maior. Esse é o raio maior. E esse daqui, consequentemente, é o raio menor. Tá? 2 menos x é o raio menor e 2 menos x ao quadrado é o raio maior. Acho que só para finalizar, agora é montar a integral e acabou o nosso problema, tá, ó, gente? Nesse caso aqui, ó, é simplesmente você pegar o raio, tudo isso vale 2, né? Porque daqui até o eixo x tem 2 de comprimento. Então, 2 menos esse pedaço dá o raio menor. Quanto que vale esse pedaço? Vale x, porque é justamente o valor da função. E o raio maior? Tudo vale 2, eu tenho que subtrair o raio maior, é até aqui. Eu tenho que subtrair esse pedaço. Então, é 2 menos x ao quadrado. Tá certo? Logo, eu posso pensar assim, ó. Primeiro, eu penso nesse comprimento. Foi assim que eu montei. Ó, foi assim que eu montei com vocês a folha anterior. Eu tô dando uma dica aqui, ó. Tá vendo que eu montei essa altura, depois essa altura e depois essa. Tô dando uma dica para vocês aqui, que às vezes é válida para bastante exercícios, tá? Primeiro eu pego esse valor aqui. Qual que é o comprimento, a altura dele? É x. Segundo, eu pego esse comprimento. É x ao quadrado, desculpa. Qual é o valor do segundo comprimento aqui? Ó? Esse comprimento é x. E, por fim, eu pego esse terceiro comprimento que vale 2. Se você for nessa linha de raciocínio, aí fica fácil de você descobrir que o raio maior é tudo menos esse, e o raio menor é tudo menos esse. Ok? Então, logo,
Acho que agora a gente tem condições de fazer direto, tá, gente? A área de x, ela vai ser π, quem que é π vezes raio maior ao quadrado menos π vezes raio menor ao quadrado, tá? Quem que é o raio maior? O raio maior é 2 menos x ao quadrado. Então fica 2 menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos π vezes 2 menos x ao quadrado. Porque esse aqui, ó, de novo, é o raio maior, raio menor. Tá? Abrindo essas contas aqui, vamos abrir essas contas aqui, já que nós já coloca na integral simplificado, né? Isso vai dar π que multiplica, vai dar quadrado do primeiro, tô abrindo só esse aqui, tá? Vai fazer esse quadrado e esse quadrado, hein? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então é x à quarta, porque quadrado, quadrado. Menos... Aqui agora tem que tomar cuidado. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro. Aqui, então, vai ficar mais 4x menos x ao quadrado. Deixa eu explicar para vocês o que eu fiz. Esquece esse menos aqui por enquanto. Tem um π que eu já tinha colocado em evidência. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro dá 4. Só que com esse menos fica menos 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo dá 4x, que é 2 vezes 2x. Só que como daria menos, com esse menos dá mais. E a mesma coisa para o menos x ao quadrado. Juntando tudo isso daqui, isso vai dar π. Termos semelhantes, vai dar x à quarta. Eu vou copiar aqui, tá, pessoal? Menos 5x ao quadrado mais 4x. Né? Ó, o 4 vai cancelar com o menos 4 aqui, por exemplo. Ok? Aí tá fácil de ver. Ó, menos 4 com menos 1, menos 5x ao quadrado. X à quarta só tem ele, o 4x só tem ele. Logo, bora calcular a integral, então? O volume V é a integral de 0 até 1, e isso tudo aqui é a área da secção transversal, tá? É a área dessa arruela quando eu giro ela em torno do x igual a 2. Do y igual a 2, desculpa. Vai dar π, que multiplica x à quarta, menos 5x ao quadrado, mais 4x dx. Deixa eu ver se eu não copiei nada errado. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4x. Tá certinho? Logo, isso daqui. Agora é só resolver uma integral. Isso aqui é a integralzinha simples. Vai dar π que multiplica x à quinta sobre 5 menos 5x ao cubo sobre 3. Pessoal, já vou colocar direto aqui. Mais 2x ao quadrado no intervalo de 0 a 1. 2x ao quadrado, porque aqui dá 4x quadrado sobre 2. Então, 4 com 2 simplifica, dá 2. Ok? Já coloquei direto. Bom, isso daqui vai dar π que multiplica. Quando é 1, fica então 1 quinto menos 1 menos 5 terços mais 2. Menos 0. Isso tudo vai dar 8π sobre 15. Ok? Então, fechamos esse segundo exemplo também. Agora, nós vamos passar... pessoal, aqui antes de eu passar para o próximo exemplo. É o que eu acabei de fazer nos dois exemplos dessa aula e, inclusive, é um caso meio que geral. Em geral, se a secção transversal é uma arruela, a gente encontra o raio interno, o raio externo e calcula a área A da arruela como sendo π vezes raio externo ao quadrado menos π vezes raio interno ao quadrado. Eu não coloco raio maior, raio menor, raio externo, raio interno. Por quê? Porque às vezes, que é o que a gente vai fazer agora, às vezes não é raio, vai ser raio maior, raio menor, o raio de fora, raio de dentro, né, externo, interno, que seja. Tá certo? E assim, esses exemplos dois agora que a gente acabou de fazer, eu girei tudo em torno do eixo x, que foi o primeiro exemplo, da reta y igual a 2, o eixo x, lembrando que é y igual a 0. Mas eu posso pegar também e girar em torno de retas verticais. Na aula anterior, por exemplo, vocês se lembram que eu girei em torno do eixo y. O eixo y é a reta x igual a 0. E aí é onde vem esse terceiro exemplo, o terceiro e último dessa aula. Encontre o volume do sólido, de novo da região 1, tá, pessoal? De novo da região 1, em torno da reta x igual a menos 1. Ok? Em torno da reta x igual a menos 1. Pessoal, em torno da reta x igual a menos 1, compensa nós olharmos como função inversa.
Por que que compensa olhar como função inversa? Se você pega essa região e está girando ela em torno da reta x igual a menos 1, ó, aqui está a região do exemplo. Vou explicar por que compensa como função inversa. Veja bem, eu vou começar a fazer os desenhos aqui, ó. Se eu olhar como função inversa, veja bem, função inversa, ao invés de eu pegar um risco na horizontal da região, na vertical, na região, né? Quando eu falo na vertical, ó, é isso aqui que eu fiz para esse exemplo, ó. Eu pego um risco na vertical porque eu estou olhando de x indo para y. Se eu olho como função inversa, eu pego um y e venho, ó, para cá. Quando você gira uma linha horizontal em torno da reta, no caso x igual a menos 1 aqui, você também vai ter uma arruela. Ao invés da sua arruela agora estar na vertical, ela vai estar na horizontal. É como se você pudesse olhar o eixo y por cima, você vai ver a arruela aqui. Nos exemplos anteriores, no 1 e no 2, não nesse exemplo 3, é como se você estivesse vendo a arruela no eixo x. Olhando para o eixo x, você vê a arruela aqui. Aqui agora eu estou olhando por cima do eixo y, eu vejo a arruela nessa perspectiva aqui, ok? E aí eu já inverti todas as funções, que é aquele meu 1, 2, 3 que eu falei para vocês, ó. Quanto que vale esse primeiro comprimento aqui? Quanto que vale esse primeiro comprimento? Esse primeiro comprimento, ó, se aqui é a reta x igual a y, eu vou dar destaque, ó, essa aqui é a reta. Na verdade, agora é x igual a y, na verdade é y igual a x e x é igual a y, certo ou não? Esse comprimento aqui, então, vale x. Vou até colocar aqui. Não, x não, desculpa, vale y, que agora eu inverti a função. Que é o que eu chamei de 1 agora há pouco, né? Aliás, vou até fazer uma linha pontilhadinha e fazer, ó, que eu chamei de 1. Esse daqui, ó, é o que eu chamei. Pega o segundo comprimento. Qual que é o segundo comprimento? É esse cara aqui, ó. Quanto que dá tudo isso daqui? Isso daqui dá raiz de y. Olhando como função inversa, se y é igual a x ao quadrado, então x é igual a raiz de y, ok? Como função inversa, porque isso aqui era a mesma coisa que y é igual a x ao quadrado. Então, eu inverti para obter essa função. Então, esse comprimento vale raiz de y. Olha de assim, se você quiser achar melhor. Que função é essa aqui? Gente, tudo bem que para ver como função inversa, eu teria que fazer isso aqui ainda, né? A gente sempre gira e espelha, mas numa altura dessa de curso de cálculo, a gente já consegue entender que esse é o que está à direita, o que está à esquerda, o que está por cima, o que está por baixo, pensando desse jeito invertido. Quanto que dá esse primeiro comprimento aqui? Esse primeiro comprimento vale y, como função inversa é y. E esse dá raiz de y, porque bate aqui na curva raiz de y. Esse dá y, porque bate na reta y igual a x ou x igual a y. Beleza? Quanto que dá todo esse comprimento aqui, ó? Esse comprimento dá 1. Certo? Esse comprimento dá 1. Moral da história. Quanto que é o raio maior e o raio menor? Ó, o raio pega todo esse comprimento mais esse comprimento. Agora, eu não estou subtraindo. Vocês perceberam que tudo depende de onde está girando. Dependendo de onde está girando, eu vou subtrair ou somar. Vamos pensar assim. Então, o meu raio menor, ou raio interno, né, que a gente está vendo aqui, ele vale esse comprimento mais esse comprimento aqui. Esse comprimento vale y, então todo esse comprimento... Ah, gente, aqui ó, é importante eu fazer isso. Ó. Esse comprimento vale y e esse vale raiz de y. Então, tudo isso, ó, tudo isso daqui até aqui vale 1 mais raiz de y, que é 1, perdão, mais y. O raio maior, que vai daqui, ó, tem uma flechinha aqui e uma flechinha aqui, que vai daqui e aqui, é 1 mais raiz de y. Moral da história. Lembrando, vou até refazer aqui, ó, essas contas eu fiz aqui, mas a gente precisa inverter a função. Se y é igual a x, olhando aqui agora, y é igual a x, eu estou vendo como f de x. É óbvio que eu posso enxergar x igual a y. Se y é igual a x ao quadrado, então é óbvio que x é a raiz de y. Estou olhando como função inversa. Logo, veja bem, a área de y, ela vai ser π que multiplica raio maior ao quadrado. Quem que é o raio maior menos o raio menor? Ó, raio externo menos raio interno. Vai dar π
vezes o raio maior é 1 mais a raiz de y, tudo isso ao quadrado, que é π vezes r ao quadrado, já que é uma arruela, ok? Menos π vezes 1 mais y, tudo isso ao quadrado, ok? Esse aqui, ó, é o interno, interno não, desculpa, é o externo. Externo raio, tá, gente? Não escrevi aqui, mas vocês já sabem que é o raio. E esse aqui é o interno, ok? E assim, pessoal, abrindo essas contas aqui, ó, vamos abrir essas contas para a gente poder calcular a integral. Eu sempre abro antes. Se você quiser abrir já durante a conta da integral, não tem problema nenhum, tá? Vai dar na mesma. Então, esse aqui, ó, eu vou, para ganhar tempo, eu vou colar aqui, tá, pessoal? Vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí o outro, como tem um menos, vai trocar todo o sinal, vai ficar isso daqui, tá? Acreditem em mim que quando vocês abrirem aquela conta vai dar isso, beleza? Eu já coloquei o π em evidência. Então, ó, quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de y, mais o quadrado do segundo. Corta a raiz com o quadrado, dá y, né? Aqui, ó, 1 mais 2 raiz de y mais y. E aqui fica tudo, no caso, os negativos e positivos, justamente porque eu tenho esse negativo aqui. Então, fica, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, essa brincadeira toda aqui, na verdade, então vai ficar menos 1, menos 1. Então, aqui, na verdade, fica menos. Ó, copiei um sinal errado, ok? Opa, voltando aqui. Então, fica tudo negativo. Agora é só juntar os termos semelhantes, que vai dar π. O 1 vai embora com 1. Aí vai ficar esse 2 raiz de y, que não tem jeito. 2 raiz de y. Aí esse daqui não tem mais que juntar com ninguém. Aqui y menos 2y vai dar menos y. Ok? E aqui vai dar menos y ao quadrado. Ok? Então, portanto, agora é só jogar tudo isso dentro da integral. Portanto, o volume, que é a integral. Ó, como a gente está olhando como função inversa, a gente tem que tomar um pouco... Aliás, estamos olhando como função inversa, só que, ó, vou deitar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Qual que é o intervalo de integração? É em y, né? Só que em y também vai dar de 0 a 1. Tá certo? Tanto x quanto y dá de 0 a 1, intervalo de integração, ó. Porque aqui é o ponto 1, né? Então, o intervalo também vai dar de 0 até 1. Ok? Então, a integral de 0 até 1 de π aí de 2y menos y ao quadrado dy. E, pessoal, já vou colocar o resultado final disso daqui, que é π sobre 2, para a gente ganhar tempo. Ok? Bom, com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Acho que agora fica mais claro para vocês como que se calcula um volume. E esses volumes, no caso, a gente sempre tenta pensar em raios maiores e raios menores. Antes de eu encerrar a aula, tem mais um recado para dar dentro desse assunto. Esses volumes, essas regiões, quando eu giro, eu pego uma região do plano e eu giro elas em torno de um eixo, de uma reta, vamos pensar assim, porque eu girei em torno do eixo x, é a reta y igual a 0. Eu já girei em torno do eixo y, é a reta x igual a 0. Em algum exemplo aí, eu girei em torno da reta y igual a 2. Nesse último que eu acabei, eu girei em torno da reta x igual a menos 1. Quando a gente pega uma região R do plano e gira ela em torno de uma reta qualquer, a gente fala que o sólido obtido ele é um sólido de revolução, ok? Então, todos os sólidos de revolução são obtidos a partir da rotação de uma região do plano em torno de uma reta. Então, repetindo, isso vai ser importante porque eu vou falar, esses sólidos de revolução vão aparecer em algumas aulas futuras. A gente chama de sólido de revolução todo sólido que é obtido a partir da rotação de uma região R do plano em torno de uma reta. Então, esses exemplos que eu fiz na aula de hoje, todos eles, sem exceção, são sólidos de revolução. No exemplo 1, eu girei em torno de uma reta, certo? Que deu um sólido. E assim por diante, eu fui fazendo com o exemplo 2 e assim por exemplo 3, ok? Então, sólidos de revolução são isso. E sólidos de revolução aparecem
com frequência em muitas provas e muito concurso público, tá certo? Mas os sólidos de revolução, quando a gente faz a área de uma secção transversal, sempre vai dar um disco, ou, se tiver que fazer, uma arruela, ok? Isso é apenas um bônus, mas é simplesmente você pensar que você fatia ela vertical, horizontalmente, faz um risco na região e gira, né? Você, no caso, quando você faz em torno do eixo X, você obtém uma arruela. Quando você faz em torno do eixo Y, você obtém uma arruela. É só você pensar se você vai inverter a função ou não. Na próxima aula, nós vamos tratar de outra forma de se calcular esse volume, que é o que a gente chama de cascas cilíndricas, perfeito? Porque nem sempre, mesmo invertendo função, não é tão simples calcular volumes a partir de, seja sólido de revolução ou por áreas de secções transversais, perfeito? Então, guardem, a gente está trabalhando com dois tipos de volume. O primeiro deles é o integral da área de uma secção transversal. E eu acabei de falar que nem sempre é fácil calcular esses volumes por integral de área de secção transversal, ok? Que é o que a gente vai entrar por volumes de cascas cilíndricas nas nossas próximas aulas. Então, dúvidas, pessoal, que gera bastante em volumes? Escreve nos comentários do vídeo. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Grande abraço, valeu e até mais.